trabalhei no sistema Sicredi, antes era o sistema Raiffeisen, durante 56 anos. Primeiro fui contador, mais tarde gerente e no fim diretor. Vice-presidente, junto com o presidente Edio Spir. Mas eu trabalhei na central das cooperativas localizada em Porto Alegre, naquela época, 4 anos, e de 54 a 58. Mas eu voltei a Nova Petrópolis por insistência do meu pai, que estava com problema de saúde, e ele achou por bem que eu voltasse, que precisava alguém para continuar e que já tinha conhecimento. Então, eu resolvi realmente voltar para Nova Petrópolis. E aqui em Nova Petrópolis, no primeiro ano, eu trabalhei na linha Imperial, junto com o meu pai, e ao final do primeiro ano, a diretoria resolveu abrir uma filial na cidade de Nova Petrópolis, né? E para isso me designaram para que eu assumisse a central, porque além de a função de contador não era uma atividade permanente, diária, eu tinha condições de assumir a filial em Nova Petrópolis. Então, a partir de 58, passei a trabalhar aqui em Nova Petrópolis e com o tempo, pelo movimento, pelo fato de Nova Petrópolis ser o centro do município, naquela época, Picaracafé, Joaneta, ainda pertencia a Nova Petrópolis e a filial aqui em Nova Petrópolis ficou mais no centro. E em função disso também, porque também já naquela época a Nova Petrópolis estava emancipada, tinha a prefeitura, tinha um sindicato, enfim, as pessoas do interior tinham mais facilidade de trabalhar com a Caixa, porque eles faziam outros negócios na cidade também, né? Com o tempo, o movimento da filial, onde eu trabalhei, passou a ter mais movimento, mais depósitos do que a própria matriz que ficava na linha Imperial. Em 1964, com a reforma bancária, as cooperativas de crédito não podiam ter filiais. Não podiam ter filiais e nem podiam ter mais centrais. Em função disto, foi extinta a Central de Porto Alegre, mais tarde, em 67, e como Nova Petrópolis, a Caixa Rural, tinha que fechar a filial, em função da lei, optaram em transferir a matriz para Nova Petrópolis, então praticamente continuava o mesmo movimento da filial de antes, claro, até mais. E, na realidade, foi assim um acontecimento assim constrangedor para os diretores da época da linha Imperial e tudo, porque havia uma pressão muito grande dos sócios da região de linha Imperial, linha Brasília, linha Araripe, que não queriam que a matriz saísse da linha Imperial e viesse para Nova Petrópolis. Mas houve uma assembleia, assim, me lembro que tinha em torno de 500 pessoas na assembleia e optaram em transferir a sede para Nova Petrópolis, né? E na linha Imperial ficou assim, o meu pai morava lá, tinha às vezes pessoas que levavam dinheiro para ele trazer até Nova Petrópolis, eu pedi para ele trazer, enfim, ele funcionava lá, assim,
vamos dizer assim, clandestinamente, mas o movimento era contabilizado na matriz em Nova Petrópolis. A argumentação principal foi a obrigatoriedade da extinção da filial, por normas do Banco Central. E diante desse fato, então surgiu a opção, ou fechamos linha Imperial a matriz, ou fechamos Nova Petrópolis. E se optou por Nova Petrópolis, que na realidade tinha mais ou menos 3, 4 vezes mais movimento em depósitos, em financiamentos e assim por diante, né? E a diretoria, então, optou em propor para a Assembleia essa proposta, e eles mesmos, chateados porque afinal há mais de 60 anos funcionou a matriz lá na linha Imperial, mas visaram o bem da cooperativa como um todo, para os outros associados, para o resto do município, né? Mas no final, depois de algum tempinho, ficou tudo calmo, os sócios da linha Imperial, linha Aripe vieram lá, Petrópolis tranquilamente, não houve mais problema. É um saudosismo, quer dizer, não deixar sair uma coisa que funcionou tanto, que era um orgulho, sair de uma localidade e ir para outra, né? Embora hoje ainda tenha na história que ela surgiu na linha Imperial, funcionou na linha Imperial, e depois, mais tarde, para a sede. Mas, inclusive, isso foi interessante até porque uns anos depois veio o projeto alemão da cooperativa de laticínios Piá, e a cooperativa Piá pagou os fornecedores de leite tudo via Sicredi, via Caixa Rural, né? Então, com isso, automaticamente todos do interior tiveram que vir até a sede aqui, né, do município para movimentar sua conta do leite ou outras transações. Eu não senti assim diretamente, mas eu penso que meu pai deve ter sentido. Mas, por outro lado, eu era o gerente em Nova Petrópolis. Era um filho do gerente e ele, com os problemas de saúde, pela idade, então, ele achou por bem também. Na realidade, ele que mais puxou na linha Imperial para trazer para cá, porque ele enxergava que tinha mais futuro, que tinha mais condições de funcionar do que lá na linha Imperial. Entre nós, cooperativistas e funcionários, principalmente, e diretores das caixas rurais, passamos a chamar os não podes, que o Banco Central decretou, através de uma resolução, que as cooperativas de crédito não podiam mais fazer. Então, não podiam mais receber depósitos fora do quadro social. E só podia ainda associar agricultores. Não podiam remunerar as aplicações além de 12%, numa época de inflação 30%, 40%, 50%. Não podia ter filiais, como já falamos, não podia ter central, que foi extinta. A reserva técnica da cooperativa, fundos de reserva e tudo,
Isso antes estava na central, em Porto Alegre, e rendia um juro para manter o poder aquisitivo do fundo. E essa resolução do Banco Central então, proibiu nossos fundos de reserva, a reserva técnica, antes estava na central com remuneração de juros para manter o valor. E como não tinha mais central, passou-se a depositar em bancos, até bancos privados, onde se ganhava um juro para compensar então a reserva, o fundo de reserva. Mas o Banco Central proibiu isso também, que só podia depositar e trabalhar com o Banco do Brasil, que não podia pagar juros a esta reserva técnica e mesmo esses fundos de reserva técnica. Com isto, os valores foram se depreciando, reduzindo, vamos dizer, o poder aquisitivo foi caindo, porque tínhamos na época uma inflação de 30%, 40% ao ano, e não ganhar juros seria uma desvalorização em torno de 20%, 30% desse capital por ano. E esse é um dos motivos principais que as cooperativas entraram, as cooperativas de crédito, entraram num processo de autofagia. Se comeram a si mesmo os seus fundos, e no momento que eles não tinham mais recursos, eles acabavam se liquidando, fechavam as cooperativas, né? E as cooperativas, inclusive, tinha algumas, porque a lei obrigava que os sócios todos teriam que ser agricultores. E na Caixa Rural nem todos eram agricultores. Tinha outras profissões, os comerciantes, industriais, que eram sócios. E esse não podia ter mais. E com isso, as cooperativas praticamente ficaram inoperantes. Eles não tinham um balcão de serviço como um banco tinha. Então o governo praticamente tirou a comida das cooperativas, e as cooperativas, menos fundos de reserva, menos estruturadas, foram se liquidando, né? Na realidade, os antigos sócios só eram sócios daqueles tomadores de financiamento. Os demais depositantes não era obrigatório ser associado. Só com essa reforma bancária de 64, todos os depositantes tinham que ser associados. Então, tinha que se fazer a filiação, e para se filiar, tinha que capitalizar uma quota à parte, que no sistema anterior, sistema Raiffeisen, não precisava, para ser sócio, integralizar a capital. Só o patrimônio que a pessoa tinha, em caso de necessidade, é que ficava comprometido, né? Teve uma exceção, que aqueles que já eram associados no sistema anterior poderiam permanecer, só não poderiam associar novos, né? Então, com isso, com o tempo, ficou mais fraco também. Mas assim, tem outros não podes que atrapalharam praticamente. Essa lei 45/95, de 31 de dezembro de 64, foi para liquidar as cooperativas. Só as mais fortes, as maiores, mais bem estruturadas, é que continuaram até
até, até que em 1980, quando se fundou a nova central, que foi extinta antes, só tinha mais 12 cooperativas funcionando, de 62 que tinham um sistema anterior. Então, aquelas que eram antes as mais fortes, as maiores, continuaram. Na realidade, em primeiro lugar, nós tivemos dentro do sistema antigo das caixas rurais, nós tínhamos o maior fundo de reserva. E também o maior número de depósitos, o maior número de associados também. E depois com a fundação da PIA, a Cooperativa de Laticínios PIA, onde mais associados entraram na cooperativa, houve mais movimento. Com isso aí, Nova Petrópolis se manteve. Inclusive, eu era o gerente, né? Não tivemos prejuízo em nenhum ano, sempre tivemos sobre, com todos esses problemas. Mas também dessas remanescentes, que tinha maior vivência, que trabalhou na central de Porto Alegre, que era contador, e na Nova Petrópolis, então, não quero me vangloriar por isso, mas em função que a gente tinha uma formação maior e mais condições, então Nova Petrópolis se manteve. Num convênio, governo brasileiro com o governo alemão, e onde podiam ir fazer estágios brasileiros na Alemanha. Então, foram convidados 15 brasileiros da área de cooperativismo para um estágio na Alemanha, nas cooperativas de crédito, tipo Raiffeisen de lá. Então, eu participei desse seminário, desse estágio, ao mesmo tempo tinha um seminário junto, e ficamos lá praticamente 3 meses, e lá a gente também conseguiu uma visão melhor do funcionamento do cooperativismo de crédito, e certas coisas foram implantadas aí, e tudo isso aí também ajudou para que a Nova Petrópolis se mantivesse em condições, né? Assim como ela está hoje, ainda é uma das primeiras do país. Em 66, quando eu voltei da Alemanha, do estágio, cerca de meio ano depois, vieram 3 técnicos da Alemanha para o Rio Grande do Sul para a implantação de um projeto de laticínios. E eles também vieram a Nova Petrópolis, né? E aqui eles foram muito bem recebidos e viram que é uma cidade de descendência alemã e também viram que a área de laticínios precisava de uma mão, vamos dizer, de melhoramento e assim por diante. E, enfim, depois de ter viajado por todo o Rio Grande para a procura de um local, optaram por Nova Petrópolis, né? E eu, na época, como estava na Alemanha, fui um dos principais batalhadores para que realmente viesse para cá. Tanto assim que eu fui o presidente da comissão de fundação da cooperativa, porque o projeto tinha que ser uma cooperativa. Então, eu passei a ser o presidente da comissão, fizemos muitas reuniões do interior, explicando como ia funcionar a cooperativa de laticínios, e que isso viria a fundo perdido, tudo grátis, né? E eu, na Assembleia, depois eu fui eleito o primeiro presidente. Fiquei 21 anos como presidente, né?
primeiros 21 anos. Antes dessa era, foi em 1967, Nova Petrópolis já tinham funcionado algumas outras cooperativas que faliram, que foram liquidadas, como uma fábrica de banha, tinha uma cooperativa no Pinhal Alto, de cooperativa mista na linha Brasil, tinha uma cooperativa de mista até aqui na cidade, tinham essas foram liquidadas. E isso deu um descrédito. Então, no primeiro momento foi muito difícil assim convencer os agricultores para participarem, para serem sócios, para receber esse projeto, porque eu tinha que primeiro fundar a cooperativa para receber o projeto. E eu me lembro que na Assembleia de Fundação tinha em torno de 500 associados, aliás, 500 participantes, assistentes, pessoas presentes. Na realidade, só 213 se associaram naquele dia. Porque sempre havia a promessa dessa cooperativa, da Laticínios, o fundo perdido e tudo, mas sempre tinha um receio. Quero ver, para ver como é que vai ficar, depois eu não posso entrar. Na fundação foi com 213 dos sócios, e depois, quando vieram os técnicos alemães, aí começamos a fazer nova campanha no interior, aí eles sentiram que na realidade ia acontecer isso, conseguimos associar mais. Um dos argumentos nas reuniões do interior para conscientizar o associado foi que a Caixa Rural era uma cooperativa de crédito e já estava funcionando 70 anos sem problema nenhum. Que isso, pelo fato de ser cooperativa que vai receber o projeto, não quer dizer que ela vai quebrar também. E nesses argumentos, assim, né, no cooperativismo de crédito, no cooperativismo de produção é viável. Tanto assim que em outras regiões do trigo e soja, na região das Missões e outras do estado, tinha cooperativas fortes, né, de produção. E tinha cooperativas até de laticínios, como Carlos Barbosa. Carlos Barbosa é uma cooperativa centenária. Então, a gente, conversando, a gente conseguiu convencer muita gente. E no final, todo produtor se associou e entrou na cooperativa. Quando começou a funcionar, já comentei há pouco, todo o pagamento do leite foi via cooperativa de crédito. Então, o associado, fornecedor, quando precisava de um crédito, financiamento de uma vaca, ou de ordenhadeira, qualquer coisa para a agricultura, ele fazia os financiamentos também com a Caixa Rural, com a Sicredi. Então, houve um trabalho integrado, né? E a própria cooperativa fazia depósitos na Sicredi e com isso movimentava mais também. Tinha mais recursos para financiar e houve uma integração entre as duas, né? Que persiste até hoje, né? Se criou como o Banco Central não permitia centrais, então, com as cooperativas que ainda existiam naquela época, em 72, em torno de 40, elas estavam no interior por sua conta. Antes estavam integradas todas através da central, depois cada uma por si deu por todas.
e, e a gente sentiu uma nova integração, discutir os problemas são comuns, fazer pedidos ao Banco Central de alterações de normas e tudo. Isso a gente precisou de uma união. Aí decidiu-se pela fundação de uma federação. Só que essa federação, por incrível que pareça, não conseguiu registro. Ela foi criada em 72, funcionou até 80. Não conseguiu registro porque em parte nenhuma se encontrou assim, condições, não digo, mas não podiam receber registro imóvel, não podia receber o registro, o Banco Central não podia receber, a junta comercial não podia receber, ninguém podia receber esse tipo de federação, que era uma coisa inédita. Nunca teve no país e não. No entanto, ela funcionou como se registro tivesse. A gente tinha diretoria própria e manteve-se essa integração durante esses 8 anos até a fundação da Central depois, a COSECRER. E quando tinha normas novas, então essa federação é que orientava as filiadas como proceder, o que tinha que fazer, e havia assim, reuniões periódicas onde se discutiam os problemas e tudo, e para agir em conjunto, para pedidos ao Banco Central, outros órgãos, né? E, então, mesmo sem registro, ela funcionou durante 8 anos. Surge a COSECRER em 80 e as que de fato fundaram a COSECRER, a Central, foram as cooperativas filiadas da federação. Mas na federação só tinha mais 12 associados e 9 aderiram para a fundação da Central, da COSECRER. Mas a COSECRER teve um apoio da FECOTRIGO, Federação das Cooperativas de Trigo e Soja, né? Através do diretor vice-presidente Mário Guimarães. E ele estava lá em Brasília, ele esteve muito tempo em Brasília, tinha muito contato lá com o pessoal do Banco Central, no Ministério da Agricultura. E ele quando foi eleito diretor na FECOTRIGO, uma das metas dele foi de reorganizar as cooperativas de crédito, fundar novas para criar um sistema assim como existia em outros países, na Europa principalmente, né? Então, eu como na época eu era conselheiro da OCERCS, e a OCERCS foi convidada para mandar representante lá em Brasília para participar da reunião, da discussão para a fundação. Então, a OCERCS me mandou a Brasília. Eu fui 3 vezes a Brasília, nas reuniões, para discutir essa nova central, e tanto assim que depois também eu fui o primeiro presidente, porque eu mantive contato com as cooperativas outras da federação, me conheciam, tanto assim que depois fui eleito primeiro presidente. Conseguiu-se o registro no Banco Central, que antes a federação não conseguiu, mas a Central conseguiu, por insistência do Mário Cruz Guimarães,
lá com o diretor do Banco Central, conseguiu o registro. E a central, ela, entre a função de integração, ela era uma instituição financeira. A federação não era instituição financeira, não recebia depósito, não, mas a COSECRE, sim, a central passou, era uma instituição financeira, começou a receber os depósitos das filiadas, e inclusive no primeiro ano, me lembro muito bem, nós conseguimos fundar mais ou menos 30 novas cooperativas, todas ligadas a cooperativas de produção que tinham um departamento de crédito. E esses departamentos de crédito foram transformados em cooperativas de crédito. Com isso, a central logo, vamos dizer assim, explodiu em movimento e começou a funcionar. Para incentivar a economia, bem no começo da era das caixas rurais, as caixas rurais todas para os seus depositantes, os associados, todos tinham uma caderneta, onde era registrado o movimento de depósito, de entrada, de saídas, de juros e tudo. E assim, o interessante disso aí é que a criança, normalmente, naquela época, no interior, recebia uma caderneta do padrinho com algum depósito depositado. E essa caderneta era assim um documento que essas crianças hoje, avós ou adultos, bisavós, têm até hoje, para ver como era há 50, 70, 80 anos atrás. E eram livrinhos assim, o nome e aqui dentro todo o movimento. Levavam na cooperativa de meio em meio ano a caderneta para o lançamento dos juros, quando faziam depósito também. Então eles sempre tinham em mão o valor que ele tinha que estava na cooperativa. Eram os futuros sócios e a poupança. Quando a criança tinha um dinheirinho que recebia de novo do padrinho ou de alguém mais, um servicinho que tivessem feito, aí levavam lá na caixa com a caderneta. Hoje eu vejo, já comentei mais vezes, hoje nós dependemos da internet, da informática. Se a internet não funciona, eu não tenho dados para provar, por exemplo, numa aplicação que eu fiz. Inclusive, não faz muito tempo, faz uns 10, 15 anos, eu tinha uma pequena aplicação num banco que estava lá há 12 anos sem movimentação. Um dia eu resolvi ir lá para ver como é que estava. Mas eu não tinha em mãos documentos, porque a gente não recebe, não tinha nada. Só vai pelo CPF, né? É CPF, né? E não teve jeito. Não localizaram, procuraram, de tudo que é jeito, não. Mas eu tenho saldo numa conta minha, que assim. Aí eu disse para o funcionário, acho que eu tenho um extrato que eu tirei uma vez há uns 2, 3 anos atrás. Aí fui para casa, achei o extrato, levei para ele e saiu o extrato, que eu tinha depósito. E eu não saquei isso. Aí ele entrou na internet e não mexeu, daqui a pouco ele localizou.
Agora, se eu não tenho esse comprovante, hoje é tudo aí nas máquinas e tudo, claro, a internet e tudo, é tudo tão complicado, eu não sei. Se acabar o dia a internet, como é que fica? Como é que ficam essas contas todas aí? Se tiver uma guerra e acabam com a internet, bombardeiam essas fibras ópticas, como não, fibras, como chama? Fibra ótica. Se rompe, se perde, e daí? A Caixa Rural, através da história, teve uns 6, 7 nomes diferentes, né? Mas era mais conhecida, mais tempo era a Caixa Rural. Se alguém dissesse na época da Caixa Rural, a cooperativa de crédito em Nova Petrópolis, o pessoal não ia saber, conhecia como Caixa Rural. E depois, quando houve a transformação para a cooperativa de crédito rural, através da lei da reforma bancária, obrigatório, aí passou, a sigla passou a ser chamada Cooper Rural, a de Nova Petrópolis. Mas tinha as outras, cada uma podia adotar a sigla que quisesse, né? E esse nome Cooper Rural de Nova Petrópolis e as outras foi até a era Consecrer. Consecrer, depois, a Consecrer era o nome da primeira central, né? Cooperativa Central das Cooperativas de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. Depois passou a ser, aí foi criado um sistema chamado Sistema Integrado de Cooperativas de Crédito Rural. Sigla, Sicredi. Aí surgiu Sistema Integrado de Cooperativas de Crédito Rural, a sigla passou a ser Sistema, Sicredi, né? E depois houve, através de uma assembleia da central, a concordância das cooperativas do interior em aderir à proposição da central em que todas as outras, todas as filiadas, tivessem o nome Sicredi. Porque era um sistema, todas tinham que ser igual. Então tinha Sicredi mais o nome da localidade, outro nome, né? Então aqui em Nova Petrópolis então, foi adotado Sicredi Pioneira. Se bem que tinha outras propostas, desde Pioneira. E assim as outras cooperativas também. Tanto assim, hoje todas têm o nome Sicredi, né? Isso não é assim, uma transformação radical de hoje para amanhã. Isso leva tempo. Passa meses ou anos até que... Assim, então, isso foi aceito. Até foi aceito porque eles sentiam que faziam parte de um sistema de outras cooperativas também. Então, eu não sei, aqui de Carlos Barbosa, era Sicredi Barbosa, mais próximo aqui em Lomba Grande não, Rolante, Sicredi Nordeste, e assim, normalmente adotava o segundo nome, além de Sicredi, o que identificava a região. Até Nova Petrópolis é uma das exceções que não identifica a região, mas identifica que foi a primeira. E até havia, na época, um receio de que o Banco Central não ia aceitar o nosso nome, né? Mas com a argumentação que foi a primeira, que era... Aí foi aceito.
as cooperativas de crédito, a central, isoladamente não podiam ter compensação de cheques, né? E não podiam trabalhar com terceiros também. E o banco, ele tinha que ser um banco para ter compensação de cheques, porque essa era moderna, tinha que ter compensação de cheques no mesmo dia. Então, o banco passou a ser a compensação de cheques de todo o sistema. E, além disso, ele fazia aquelas operações que as cooperativas não podiam fazer, né? Operações maiores, cartão de crédito e aplicações, outras, né? Então, o banco tinha... o banco, inclusive, não é um sistema cooperativo. O banco é a sociedade anônima, igual ao outro banco. Mas os sócios eram as cooperativas de crédito, né? São as cooperativas de crédito hoje, né? Além de trabalhar 56 anos na Sicredi, eu fui 20 anos presidente, primeiro presidente, durante 20 anos da cooperativa Piá, depois mais diversas vezes conselheiro. Então, eu tinha muita ligação com a Piá, porque havia uma integração. Eu era gerente, a Sicredi era presidente da outra, né? A gente obrigatoriamente tinha que trabalhar em conjunto. Mas, além disso, eu fui professor de cooperativismo e sindicalismo na Escola Agrícola Bom Pastor. Fui professor de contabilidade no Colégio Frederico Michaelson. Fui fundador e membro da primeira diretoria da Igreja Católica, em 1960, durante os primeiros 14 anos, até a época em que a construção estava já em andamento, né? Fui presidente do Lions Club, fui secretário da Indústria, Comércio e Turismo, na gestão do prefeito Augusto Schrank. Fui da diretoria da sociedade aqui da cidade, da Sociedade Tiro ao Alvo. Fui também da diretoria dessa federação que nós falamos, a FECRESUL, era o tesoureiro. São as atividades que eu me lembro, assim. Bom, na realidade, a Sicredi, tanto como a cooperativa Piá, representa 50% da minha vida, praticamente. Foi a minha dedicação, foi o meu trabalho, a minha atividade, a minha preocupação, inclusive muitas vezes com dificuldades, mas a gente ficou persistente e continuou batalhando sempre, né? As duas cooperativas, para mim, são como se fossem filhos. Filhas são cooperativas, né? Eu poderia dizer o seguinte: se tivesse que assumir de novo essas funções, ia fazer com muito prazer.
porque eu me senti realizado nisso. E eu me considero, na cooperativa Piá principalmente, um pai. Porque quem ficou 20 anos, primeiros 20 anos como presidente, também como pai da Sicredi, porque lá fiquei 56 anos. Então eu me sinto plenamente realizado. Se eu tivesse que voltar, voltaria de novo. Só a idade não permite, né? Mas valeu a pena. Eu acho que Nova Petrópolis tem um fato que eu já muitas vezes eu ressaltei. Nova Petrópolis dá para dividir em antes Cooperativa Piá e depois da Cooperativa Piá. O desenvolvimento de Nova Petrópolis realmente começou após a Cooperativa Piá. Porque aí, então, o comércio começou a girar mais, outras indústrias se estabeleceram, as construções aumentaram, então houve uma geração de empregos e assim a cidade cresceu. Cresceu e eu me sinto assim, um dos que ajudou nesse trabalho de desenvolvimento. Né? Eu me sinto plenamente recompensado e também na cooperativa de crédito foi até uma questão familiar, porque durante 100 anos, 1902 até 1912, 110 anos, sempre na direção tinha um Neumann. Que o primeiro foi o meu bisavô, depois o meu avô, depois o pai e eu fui o último. Mas eu saí da Sicredi em 2012. É. Então a gente viveu na família 110 anos. Nós estamos lá numa pandemia, nesse momento, onde a grande preocupação é a economia. Economia, dinheiro. O dinheiro precisa circular. O dinheiro gera recursos, gera emprego e assim por diante. E o Sicredi, instituição financeira que trabalha só com dinheiro, essa teve a função de movimentar os recursos, recebendo dinheiro, emprestando dinheiro, e esses recursos aplicados na indústria ou na construção civil, qualquer setor de desemprego, de investimento, traz novas riquezas. Né? Então, a Sicredi, como um banco, ele gera essa movimentação de recursos para gerar a economia. Né? E a Sicredi, nesse particular, é um órgão muito atuante e um órgão muito prestativo, porque cobra menos juros e é mais acessível para concessão de crédito e assim por diante. Na época anterior de 64, quando houve a reforma bancária, no Estatuto da Caixa Rural
Então, as sobras iam para 80% para o fundo de reserva e 20% para o fundo social. Esse fundo social de 20% anualmente era distribuído para entidades filantrópicas, educacionais, até para o hospital, construção do hospital, grande parte foi com recurso da Caixa Rural. E, enfim, para ajudar as entidades de onde viviam os associados, isso trazia melhores condições de vida também, né? E me lembro até que foi a Caixa Rural, quando foi a fundação da PIA, fez uma doação para a época vultosa para a PIA, para a construção, né? Inclusive, o Banco Central questionou por que foi feita uma doação desse tamanho. E a argumentação, depois na contestação, na correspondência, né? De que é uma cooperativa que indiretamente a mãe depois ia dar resultados, trazer vantagens também para a cooperativa, de crédito, e os benefícios, os associados eram os mesmos da PIA como da Sicredi, e que na realidade o dinheiro ficava dentro das cooperativas, né? Mas no final o Banco Central aceitou. Mas outro fato interessante é quando houve a emancipação do município, então foi criada uma comissão que agia no interior para divulgação, para manter reuniões, para convencer a população para a criação do município e deslocamentos de carros para São Sebastião do Caí, Porto Alegre, enfim. E essa despesa toda foi a Caixa Rural que pagou, quando foi da criação do município, né? E bem mais antes, eu gosto de 1930, não me recordo o ano, né? Ela custeou, a fundo perdido, toda a linha telefônica de São Sebastião do Caí até Nova Petrópolis. Isso, para a época, era um fato inédito, ter um telefone em Nova Petrópolis, quando outras cidades bem maiores não tinham, né? E, inclusive, o telefone tinha uma central e tinha linhas, telefones para o interior, para Nova Colônia, linha Brasil, linha Araripe, Pinhal Alto e assim por diante, né? E para a época foi uma grande coisa, porque você tinha comunicação com Porto Alegre, com o resto do estado, né?